Meus irmãos, a paz do Senhor, hoje quarta-feira, 29 de abril de 2020. A nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical se intitula As consequências do pecado é a morte. O texto bíblico está em Tiago capítulo 1, versículo 15, mas quero ler a partir do versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. De onde nascem as tentações, né? Onde as tentações têm a sua origem? Antes de mais nada, tentação é aquilo que nos atrai, né? Quando você se sente atraído por alguma coisa, isso é tentação. Porém, os nossos 5 sentidos, né, são as janelas por onde chegam as tentações, né? Chegam pela visão, pelo olfato, pelo tato, pelo paladar e audição. Um exemplo, às vezes uma pessoa ela é atraída por um doce bonito, né, aos olhos, e acaba enchendo a boca d'água, né? E são tantas as coisas que atraem, né, as pessoas. O problema não está no doce ser doce, ou está no doce por ser doce. Quem se sentiu atraído? Foi o doce que se sentiu atraído ou a pessoa que viu o doce, né? Então, a gente começa aqui já a entender que a tentação, né, não está do lado de fora, né? Tanto que para algumas pessoas, para outras pessoas, o doce, né, vendo o mesmo doce, esse doce não chega a ser nem tentação, porque isso não lhe atrai. O versículo 14 diz que as tentações vêm da nossa própria concupiscência. Vem dos nossos próprios desejos da carne descontrolado que cada um tem dentro de si, né? Essa vontade de possuir, de fazer alguma coisa errada e que a própria consciência o condena, né? Sim, é a tentação. Isso não significa dizer que você é uma pessoa ruim, né? Mas importa lembrar, né, que você mora numa carne e que essa carne é tendenciosa para o pecado, né? Para desviar-se da vontade de Deus. Alguns querem até culpar a Deus por suas tentações, mas Tiago 1,13 diz que ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, né? Porque Deus não tenta a ninguém, mas pelo contrário, né? 1 Coríntios 10:13 diz que Deus não deixa a gente ser tentado acima do que a gente pode suportar e Ele então dará-nos um escape, né? Para que a gente não caia nesta tentação. O fato é que essa carne precisa ser controlada. E isso só acontece com o trabalhar do Espírito Santo em nós através do seu fruto, né? O fruto do domínio próprio. Ouça aqui as palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus 15:19. Né? Ele fala de onde vem essa concupiscência. Ele fala assim, ó, porque do coração, olha só, do coração, do interior, procede os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O versículo da leitura diária diz que depois, havendo a concupiscência concebido, né, essas coisas aqui que o Senhor Jesus disse, né, sendo idealizadas, né, ela dá luz ao pecado e o pecado sendo consumado gera a morte. Paulo aqui faz uma analogia, né, com uma gravidez, né, depois desse desejo ardente, né, da carne, né, que é desalinhado com a vontade de Deus, sendo concebido e idealizado, segundo passo ele dá a luz, né? Dando a luz, ele nasce, agora não é mais uma ideia, agora ele é real, uma ação que contrariou a Deus. A vontade humana se chocou com a vontade de Deus, né? E o pecado aqui sendo consumado, né? Finalizado no exemplo inicial que eu dei, foi lá e comeu doce, né? Foi lá e furtou,
matou, foi lá e fez um falso testemunho, né, blasfemou. Isso sendo praticado, então, gera morte. Aqui, morte em primeiro lugar. A gente tem que ter essa consciência que o pecado que Adão cometeu trouxe a morte física em si mesmo a todos os seus descendentes, né? Conforme Gênesis 2,17. Em segundo lugar, o pecado também leva à morte, uma morte eterna, isto é, morte espiritual, uma total separação de Deus, conforme Romanos 6,23. Qual é o melhor momento, então, para se cortar a tentação que está em curso, né? Imagine uma bola de neve rolando a montanha abaixo. Né? Assim é o pecado, começa apenas no desejo, cresce e se torna cada vez mais destrutivo. E à medida que alimentamos maus pensamentos e permitimos que se torne uma ação. Então, o melhor momento de deter é no início, quando ele é apenas um desejo ou um pensamento. Que o Senhor nos ajude, né, nessa nossa caminhada. Deus te abençoe.